Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na minha segunda profissão, na minha profissão das horas vagas, nos intervalos da minha primeira profissão, que é a de babysitter. Depois eu passo um cartãozinho se alguém estiver precisando, mas a prioridade é dos meus netos, mas sempre sobra alguma coisa e, eventualmente, enquanto eu estou aqui, pode ser negociado. Mas aproveitando um desses espaços livres, eu fiquei muito satisfeito de ser convidado para participar desse congresso. Nós já tivemos inúmeras ocasiões de deixar claro qual é a dívida, especialmente de economistas, eu diria, da minha geração, sem assumir nenhuma exclusividade com relação às obras do professor Celso Furtado. A mim, pessoalmente, a leitura do Formação Econômica do Brasil foi um divisor de águas que se mantém, em grande medida, até hoje. Então, é sempre um prazer poder devolver alguma coisa, ainda que, obviamente, infinitamente menor ao que eu recebi do estudo das suas obras. Eu vou me prender aqui a um aspecto bastante bem delimitado, especialmente porque, enfim, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma limitação um pouco mais dura da nossa duração do que o que estava previsto. E o que eu quero me prender aqui, basicamente, é a questão do financiamento privado ao investimento privado, digamos assim. Tivéssemos talvez mais tempo, valesse a pena explorar alguns outros aspectos, mas tendo que escolher, eu tenho a impressão que seria esse o ponto que eu gostaria de enfatizar. Bom, o ponto de partida, enfim, há muita gente trabalhando sobre isto, especialmente nos últimos anos, mas que já vem de algum tempo, mas que se tornou um pouco mais desafiador, um pouco mais dramático, exatamente em função da desaceleração recente do crescimento econômico, que é um fenômeno extremamente complexo, e eu não vou passar nem perto. Isso aqui é parte dos meus dados do problema, não é parte dos meus problemas a serem discutidos, mas uma das características está sendo a dificuldade de aumentar a taxa de investimento, em especial o investimento privado. O investimento público tem outras restrições que eu não vou também tratar aqui. E dentro dessa discussão, na verdade, é uma discussão bastante antiga, se compara Brasil com países asiáticos, com o Japão primeiro, e depois os tigres, enfim, há sempre alguém que investe mais do que o Brasil nesse período, e entre as muitas razões que são levantadas, se tornou quase um lugar comum o problema da inadequação das estruturas de financiamento do investimento privado e, frequentemente, de inadequação de estruturas do financiamento público também, mas, como eu disse, esse não vai ser o meu objeto. Como quase tudo que é clichê ou lugar comum, há sempre uma base real para essa percepção. Observações completamente disparatadas dificilmente assumem esse status. E, quando se olha para o sistema financeiro brasileiro, eu vou me beneficiar da introdução feita, eu vou pegar apenas o de agora, e ainda é bastante óbvio que 20 anos depois do lançamento do Plano Real, o sistema financeiro brasileiro mudou em vários aspectos, mas ainda mantém características estruturais muito marcadas do período de alta inflação. Ele foi várias das reformas decididas entre 1965 e 1967, que foram mencionadas já, foram, digamos, moldadas pela história
A diversificação de instituições desapareceu, com alta inflação isto era inevitável. Problemas de desequilíbrio financeiro do setor público e a criação de um sistema muito peculiar na extensão e profundidade e complexidade que teve no Brasil um sistema de indexação de contratos, que, na verdade, sobrevive até hoje e hoje em dia mais como uma barreira, como uma dificuldade a ser superada do que como uma ferramenta. Mas nós chegamos a este período pós-real, e é o período de hoje, com certas características que são herança desse período e que algumas delas, cedo ou tarde, acabarão sendo também mudadas pelos acontecimentos, outras provavelmente vão requerer alguma iniciativa regulatória ou, eventualmente, até legislativa. Então, nós temos um sistema onde predomina amplamente o setor bancário. Ao invés do setor bancário pensado na reforma de 65, que era um sistema segmentado, ele foi desenhado à luz do sistema norte-americano, que foi criado pela lei Glass-Steagall em 1933. A reforma financeira no Brasil, que foi traçada por um grupo liderado pelo falecido professor Simonsen, ele meio que traduziu a legislação americana para o Brasil e tentou reproduzir uma estrutura semelhante. Essa estrutura não resistiu aos anos de inflação e de aceleração. Em 1988, como todo mundo sabe, o Banco Central jogou a toalha e criou o antissistema Glass-Steagall, que foi o sistema de bancos universais, em que o Brasil vive até hoje, que é o sistema basicamente suíço-alemão, ou tedesco-suíço, se vocês quiserem, em que, ao invés da segmentação de mercados e especialização de instituições, nós temos grandes grupos que têm a meta de oferecer um supermercado financeiro. Houve um período, inclusive essa expressão era muito popular, e esses conglomerados são sempre dominados pelo banco comercial que lhes deu origem, pelo tamanho, pela importância, pelo acesso a recursos, que acabou absorvendo o que havia de outro, sobrado dos outros segmentos. Nós temos um mercado de capitais que ainda é limitado em volume, mas principalmente em diversificação. É um mercado de capitais até razoavelmente dinâmico, mas ainda extremamente dependente de algumas poucas famílias de títulos, não oferece possibilidades diversificadas, como em geral investidores privados demandam. E, como se sabe, ainda há uma dominância muito forte da dívida pública em todos os sentidos, seja no volume de negócios, de precificação e principalmente de estabelecimento de parâmetros para riscos, que torna a situação algo complicada com relação à expansão de um segmento privado. O que acaba havendo nós temos também ainda uma herança de custos operacionais muito elevados, quando se compara com o resto do mundo. Os bancos brasileiros ainda têm quando se vê despesas administrativas em cima da receita líquida, ainda é um índice excessivamente elevado, e uma visão bastante... eu não gosto muito desse termo, mas para não perder tempo procurando outro, curto-prazista nas perspectivas, no estabelecimento de critérios de desempenho, inclusive para instituições que eventualmente deveriam ter uma visão mais longa, como fundos de pensão, etc., e que, no entanto, são avaliados de forma muito semelhante à de entidades que são criadas para se beneficiar do jogo cotidiano, digamos assim, de mercados. Isto tudo isso acaba se refletindo até mesmo, por exemplo, no que se desenha de títulos privados nesse país. Praticamente só existe um papel supostamente de prazo mais longo, que são as debêntures no Brasil, e que não são um instrumento particularmente adequado. Eles são ainda mais uma herança do passado, porque são papéis cujas condições futuras de pagamento ainda são instáveis, digamos assim. Essa é a vantagem dos debêntures, é a possibilidade de você alterar termos
periodicamente, o que não é a forma mais adequada. Bom, o que se espera de um sistema financeiro em geral? A economia brasileira é uma economia empresarial, uma economia capitalista. Em princípio, sistemas financeiros são conjuntos muito complexos de instituições, de mercados, mas basicamente aqui eu acentuaria duas funções que são mais ligadas aqui ao que nos interessa, que é, por um lado, o sistema financeiro deve permitir a aquisição de bens de investimento, ou seja, ele deve ser capaz de criar e alocar a liquidez necessária para que investidores possam dar início ao seu processo de investimento. Foi mencionado aqui a questão da poupança, etc. Essa é uma função que nada tem a ver com poupança. Esse é um debate que tem décadas de história na literatura, apenas lembrando uma das intervenções mais conhecidas, que foi a de Lord Keynes nessa discussão, e dizendo exatamente isso, que o investidor precisa é dinheiro, e não há poupador ex ante, ex post, qualquer coisa que possa prover isto. E Keynes acaba, inclusive, com uma observação meio irritada, dizendo que o poupador pode poupar até ficar com a cara azul, e ainda assim não é daí que vem liquidez. Liquidez vem principalmente do sistema bancário. E no duro, como a gente sabe, quando compra qualquer coisa, garrafa d'água, paga o táxi, etc., ninguém nos pede renda. O que se pede é meios de pagamento. E a criação de meios de pagamento não é conectada em nenhum sentido importante com a provisão de poupança. Essa é uma primeira função. É uma função importante em vários sentidos, porque a liquidez da economia também tem outras implicações, por exemplo, o nível de demanda da economia, eventualmente pressões inflacionárias, etc. Mas uma delas é essa, simplesmente permitir que o ato que inicia um processo de investimento numa economia empresarial possa ter lugar, que é simplesmente o empresário ter acesso a dinheiro. Nesse lado da criação de liquidez, eu vou meio que deixar isto aqui de lado, porque não é exatamente a área onde as coisas são mais complicadas, mas é um lado importante quando se pensa, por exemplo, na política do Banco Central e como é que ele deve agir, porque políticas, por exemplo, de contração acentuada de liquidez têm este efeito. Não só sobre investimento, ela tem esse efeito sobre compras em geral, mas tem, obviamente, heranças que se consolidam no estoque de riqueza da economia. A segunda função do sistema financeiro é permitir a consolidação de obrigações, ou seja, desenhar o passivo dos empresários, dos investidores, de forma que seja compatível com os riscos que ele assume nos ativos que compra. Isto aqui provavelmente é familiar, vários de vocês têm cara de estudante, imagino que vários sejam de economia, o nome Hyman Minsky provavelmente é familiar, é disso que ele trata. Mas Keynes já tratava disso nos anos 30, a ideia de que um empresário quer ter certeza, por exemplo, que ele não vai estar financiando um investimento durável, que vai levar um tempão para ser amortizado, etc., com empréstimos que têm que ser rolados a prazos muito curtos. Isso é um risco excessivo, provavelmente vai sacrificar muitos investimentos. É o que normalmente a literatura trata pelo nome, já virou essa altura português, mas eu ainda uso em itálico, de funding, que é a ideia de que o empresário não precisa apenas ter dinheiro, mas ele precisa saber que as suas obrigações não o envolvem novamente em risco excessivo, são compatíveis. Se o ativo é de longo prazo, ele vai precisar de um longo tempo, não faz sentido que ele tenha que, para amortizar isso, não faz sentido que seja forçado a liquidar no curto prazo, simplesmente porque isso, inclusive, não vai acontecer. Se o empresário for mais propenso a risco, ele vai apostar na rolagem. Se não for, ele nem entra,
ou vai plantar alface ao invés de produzir bens de capital. É esse segundo item que me interessa mais, é onde, obviamente, as deficiências da economia brasileira são mais visíveis, de onde saem esses recursos para permitir essa consolidação. Também foi mencionado isto aqui. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, hoje como em qualquer época do capitalismo moderno, a principal fonte de recursos para investimento são lucros retidos. Isto, enfim, em geral, a disciplina de finanças corporativas teoriza a respeito disso. A teorização, obviamente, é uma hipótese, mas é um fato empírico. Qualquer lugar, pegue-se a economia americana, pegue-se uma economia europeia, pegue-se uma economia latino-americana, investimentos são principalmente feitos por fundos internos. O que tem uma implicação que eu quero chamar a atenção. Normalmente a gente discute demanda agregada, etc., principalmente do ponto de vista de manutenção do pleno emprego e variáveis que são realmente prioritárias, são importantíssimas. Mas o nível de atividade é também crucial porque é a garantia de que você está gerando os fluxos de caixa necessários no que a economia puder sustentar para que se possa dirigir isso a investimento. É uma condição necessária, não é suficiente. Esses fundos podem ser desperdiçados em outros usos, mas certamente sem a geração de fundos internos, em geral se dá muito peso à questão do crédito, à questão dos fundos externos à empresa, que é importante, eu vou entrar nisso, mas eu queria frisar muito bem, uma economia com desemprego, uma economia que não esteja desempenhando, que esteja aproveitando o seu potencial desenhado pela sua macroeconomia, provavelmente vai estar vai gerar um impacto contracionista sobre investimentos. Bom, ao lado dos recursos internos, naturalmente, há os recursos externos, e grosso modo a gente pode pensar em três fontes, para simplificar um pouco. Uma é o crédito bancário, é o que normalmente vem à mente de todo mundo. A outra é a colocação de dívida, títulos de dívida, os bônus, notas, letras, debêntures e o que quer que seja. E, finalmente, a colocação de ações. O crédito bancário aqui envolve dois gêneros de instituição, eu vou tratar só do segundo, eu vou passar só pelo segundo, pelos bancos privados. O papel dos bancos de desenvolvimento é bastante discutido, eu acho que, em particular, provavelmente o João Carlos vai explorar mais, e, afinal de contas, estamos aqui no BNDES, é um dos dados aqui da nossa discussão. Já com os bancos privados, eu tenho alguma coisa a dizer, mas o que eu quero adiantar aqui, dessas três fontes externas, é que eu apostaria mais na segunda, que é a colocação de dívida, até pela experiência empírica de outros países. Ações, mercados de ações são mercados importantes, etc., mas não são o essencial em nenhuma experiência histórica relevante. E, com relação a crédito bancário, eu vou falar em seguida. Quando a gente pensa no crédito bancário, aqui no Brasil, houve uma mudança bastante notável desde o final do período de alta inflação até agora. A expansão do crédito, o crédito em toda a economia com alta inflação é sempre muito baixo. Operações de crédito, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, mas que são quase intuitivas. Risco, dificuldade em se estabelecer taxas de juros e como lidar com o problema das taxas de juros nominais versus inflação esperada, etc. O fato é que o que aconteceu no Brasil aconteceu em outros países com experiência de inflação elevada. Na Argentina, por exemplo, até mais grave, porque não havia um sistema de indexação que pelo menos controlasse algumas incertezas. No Brasil, esses são os dados que eu peguei do site do Banco Central para maio de 2014, quando me pediram que me preparasse algumas notas sobre um tema
muito próximo a este aqui, e, por exemplo, esse crédito total sobre o PIB dava 56%, o que é um aumento, não é um aumento explosivo, mas em relação ao ponto de partida de alguns anos atrás, enfim, o sistema está, o volume aqui de crédito ainda é muito inferior ao que se veria em outras economias, mas isso também a gente tem que tomar um certo cuidado. Até a grande crise de 2007 e 2008, essa comparação era feita direta. Pegava-se a Coreia e dizia, mas a Coreia é 130% do PIB, aqui é só 40% e tal. O Japão tem 500%, quer dizer, esse é exagero, mas enfim, tem 3 vezes o PIB no valor da dívida, quase 3 vezes, 200 e picos. Depois da crise, a possibilidade de que, enfim, a necessidade de reconhecer que a alavancagem pode ser exagerada, criou um certo cuidado, quer dizer, 56 é baixo, 120, 130 talvez seja alto demais, enfim, aí no meio é uma questão de se estudar melhor e nem tanto em termos da proporção em si, mas talvez das necessidades concretas realmente. Ou seja, a ideia de que expandir isso de forma muito intensa pode ser bom, hoje em dia é visto com um certo cuidado, porque se percebeu que isso pode ser feito em excesso. De qualquer forma, essa oferta de crédito, se a gente pegar esses 56% do PIB, quase metade disso é crédito ao consumidor. 26% pelo dado, pela mesma fonte, o Banco Central, para maio de 2014. E quando se abre o crédito ao consumidor, uma proporção descomunal é o crédito consignado, em que o risco do tomador é substituído pelo risco do empregador. E não é surpreendente que o crédito consignado se dirija principalmente a aposentados e a funcionários públicos, onde o risco de crédito do pagador é quase zero, porque é a União, e a União não vai à falência por dívidas na sua própria moeda, na moeda que ela própria cria. Então, há um problema possivelmente de volume de crédito, mas há um problema talvez mais grave, é o seu mau direcionamento em termos de necessidades de investimento. Há um excesso de crédito ao consumidor e, em particular, há um excesso dirigido a formas muito específicas. Há um lado positivo, o crescimento da oferta de serviços bancários, o acesso, especialmente a partir de correspondentes bancários, a partir de banco postal, etc. Mas isso tem pouca relação direta com o problema do financiamento. Tem uma importância grande em termos da cidadania econômica, das pessoas poderem utilizar serviços bancários, mas diretamente não é muito claro o que é que isso teria a ver com o nosso problema. Mas uma coisa que eu gostaria só e por isso está em negrito e itálico aqui, e eu esqueci de colocar o grifo, eu pego tudo que o Word me dá para puxar, podia pintar de amarelo aqui também. De qualquer forma, porque é uma discussão que é muito frequente aqui, é muito comum se ver no Brasil, os bancos são grandes, os bancos são isso, os bancos são aquilo, mas não financiam o investimento. E isto, em parte, me parece um equívoco, isso é uma extrapolação da experiência alemã do final do século XIX, que tinha grandes peculiaridades, inclusive no modo pelo qual bancos alemães captavam seus recursos, que não é muito disponível em nenhuma outra experiência, que era o fato de que os alemães desse período, os alemães que tinham riqueza, não tinham muitas alternativas e compravam papéis de longuíssimo prazo de bancos alemães. Isso não se reproduz em outro lugar. Com a estrutura de captação normal de um sistema bancário brasileiro, o Banco Central simplesmente não permitiria o financiamento de investimentos. Você não pode captar a curto prazo, e o mesmo problema de compatibilização entre ativos e passivos que o investidor final tem, um banco tem. Nós não queremos criar situações extremas de liquidez, e hoje em dia nem pode, o que se conhece como Basileia III, por causa de excessos verificados nos Estados Unidos, estabeleceu limites não são bastante rígidos, mas a tendência é torná-los ainda mais rígidos.
Mas o fato é que o papel do sistema bancário é principalmente criar o working capital, que é uma parte importante do investimento, mas é a sua perna de curto prazo, e não o capital fixo, que envolveria o banco numa inconsistência aqui de balanços muito grandes. Por outro lado, se não vem daí, nós ficaríamos com as outras duas alternativas, dívida ou ações. Como eu mencionei no início, quando a gente pega mercado de ações em virtualmente qualquer lugar, mercados de ações são muito restritos no número de empresas que eles cobrem, em geral são empresas muito grandes, nem mesmo na economia americana, em que é um dos maiores, é o mercado de ações que é a principal forma de captação de recursos, é a colocação de dívida, na verdade. Quando houve a instalação de ferrovias nos Estados Unidos no século XIX, se dá o grande salto do mercado de bonds, o mercado de bônus, dos papéis de prazo mais longo, que era a forma, digamos, procurada lá, e que passou a ser procurada, inclusive, nos países que adotavam os modelos de banco universal, como da Europa Ocidental, a partir aí do começo dos anos 90, quando o sistema tradicional do Banco Universal tornou-se muito caro e as empresas alemãs foram simplesmente colocar bônus no mercado inglês e no mercado de Nova York. E captam recursos, principalmente neste segmento. Há várias pré-condições que favoreceriam, inclusive, o desenvolvimento disto aqui no Brasil. Por exemplo, o crescimento dos investidores institucionais, pessoas que, enfim, são fundos, são profissionalmente administrados. Há o problema que eu mencionei antes, que os critérios de desempenho são muito confinados a sucesso de curto prazo, que é completamente impróprio, inclusive para o equilíbrio financeiro dessas instituições, mas que, enfim, são investidores que têm a capacidade, inclusive, de fazer esse tipo de aplicação financeira e que poderiam, enfim, permitir a absorção desses papéis. Por outro lado, o sistema de produção, quer dizer, o empresariado brasileiro, não só a indústria, mas principalmente a indústria, mas também serviços, comércio, etc., hoje em dia tem uma necessidade, nós temos um parque produtor, amplo senso, bastante diversificado em perfil, demandas, duração de investimentos, etc., e que pede, e que é natural, que tem demandas financeiras igualmente diversificadas. E, portanto, ter um único canal, como debêntures, por exemplo, é obviamente ineficaz. Quer dizer, não por um lado, demandantes querem mais alternativas que sejam apropriadas, e, por outro lado, compradores desses papéis estão preparados para fazer esse tipo de aplicação. Esse processo, quando ele surge espontaneamente, em alguns casos ele surgiu, ele tende a ser muito... Quer dizer, mercados de capitais favorecem empresas grandes. Mercado de capitais, colocação de papéis é um processo que exibe economias de escala bastante visíveis. Os custos fixos são muito altos. Mas se você consegue fazer uma grande colocação, os custos unitários caem dramaticamente. Então isso significa que, em geral, ou é uma grande empresa que capta muito, ou não é ninguém. Isto se dava nos Estados Unidos, que tomou a dianteira desse processo, mas se vê em quase todos os outros. Não há por que aqui uma política de reforma institucional pode atenuar, digamos, essa tendência perversa através de alguma coisa que virou quase que, enfim, um termo pagão hoje em dia, as pessoas se assustam, etc., que é a securitização. É preciso tomar muito cuidado, parte da crise financeira teve a ver com certos excessos, certas distorções do que se chama de securitização. Por exemplo, securitizar papéis que já eram securitizados, o que se chama de ressecuritização, cuja única função era criar oportunidades de ganhos para intermediários financeiros, que vendiam um papel e depois vendiam outro papel. O processo de securitização em si é algo que vem do começo do século XX, teve um grande impacto nos anos 30 nos Estados Unidos, foi como o governo Roosevelt recuperou o financiamento do setor imobiliário,
que também entrou em colapso naquele período, e que o que securitização, na verdade, permite é simplesmente empacotar e revender. Ou seja, uma pequena, média ou mesmo uma grande empresa que não seja muito grande pode não ter recursos para fazer uma colocação de papéis. Junte 2 ou 3 dessas empresas, crie um papel lastreado nesses papéis e revenda. É isso que securitização se trata. Securitização é transformar certas formas de dívida em papéis. Em si, este processo foi extremamente bem sucedido nos Estados Unidos, até o período da desregulação. No final dos anos 80, virou literalmente a casa da mãe Joana, porque se acreditava em alguma coisa. Economistas acreditam em algumas coisas que só economistas acreditam. Eu testo isso com a minha mãe. Às vezes eu falo alguma coisa que deu um prêmio Nobel, por exemplo, a um economista, e minha mãe olha para a minha cara e diz, pagaram $1 milhão para dizer isso. E tem sempre a minha bisavó já dizia isto, enfim, e não era sequer alfabetizada. Mas, enfim, nos anos 80 e 90 surgiu um novo culto, que era uma coisa chamada hipótese de mercados eficientes. Era a ideia de que os resultados que são obtidos pela ação privada em mercados financeiros não podem ser melhorados por nenhum tipo de intervenção. Em versões mais extremas, esses resultados eram ótimos. Nas versões mais moderadas, o que você não... enfim, podia até não ser ótimo, mas não podia ser melhor. Se alguém enfiasse a mão, acabaria estragando ainda mais os resultados. Isto aqui levou a coisas curiosas, como Alan Greenspan depondo no Congresso americano, logo depois da crise, dizendo: eu acreditava nisto, mas fui surpreendido pelo fato de que as instituições financeiras são gananciosas. O termo greed. Enfim, eu não vou perder tempo comentando isso, até porque as piadas são autoevidentes. Mas securitização em si é simplesmente uma forma de ampliar acesso. É criar as estruturas que permitam a empresas que não podem incorrer nos custos de lançamento isolado, fazer isto em conjunto. E, em geral, um processo desses, e a última coisa que eu quero acrescentar, um processo deste tipo, ele tem 2 características. O custo é muito alto, como eu já mencionei, e segundo, ele envolve certos riscos, etc., que investidores, em geral, têm uma certa relutância em entrar. E, por isso, esses processos são colocados, se apoiam no que se chama de reforço de crédito, que por sua vez, existem vários canais possíveis. Um deles é a garantia. Ou seja, todo mundo já ouviu falar, especialmente depois da crise, na Fannie Mae. A Fannie Mae essa é a última, a conclusão disso aqui. A Fannie Mae é simplesmente uma instituição criada no governo Roosevelt para dar garantias a hipotecas, ao empréstimo de hipotecas que eram passíveis de securitização. Fannie Mae também funcionou 70 anos muito bem, melou nos últimos 10 por mudanças no seu instituto, no seu estatuto. Só o que eu quero chamar a atenção, para terminar aqui, que eu já estou estourando o tempo, é que o problema da participação pública, de fontes públicas de financiamento, como todo mundo provavelmente está acompanhando no debate político, já é um problema político importante. Política fiscal está aí na cara de todo mundo e provavelmente vai continuar, se não se agravar. Um dos mecanismos encontrados pelo governo americano, não há absolutamente nada de revolucionário ou de inovador nisto, é simplesmente atuar através de garantias para estes mercados, ou seja, investidores privados, especialmente os com menos experiência e que hesitam em entrar nesse tipo de coisa. Todo mundo já ouviu falar na expressão subprime. O subprime era simplesmente o grupo de hipotecas que não tinha garantias da Fannie Mae, portanto era marginal ao processo fundamental de financiamento. O subprime existia porque existia o prime, foi o sistema em que o governo americano reviveu o mercado de financiamento imobiliário através da securitização e através da concessão de garantias. Qual é a vantagem da garantia? Há uma citação enorme que vocês não vão ter tempo de ler, porque eu já vou tirar.
de Keynes, em 1931, na década de 30, exatamente comentando esse tipo de coisa, dizendo, eu vou, numa tradução livre, é o grande barato. Porque isto alavanca recursos. Quando você dá garantias, essas garantias só são efetivamente concretizadas nos casos em que são necessários. O resto são viabilizados pelo simples fato de que o investidor sabe que há um segurador por trás. Então, é algo que, num debate sobre a extensão do Estado, e uma pressão muito grande para que ele encolha e para que instituições como o BNDES eventualmente se retraiam, etc., é uma alternativa que aumenta a potência dos recursos do Estado na sustentação de investimentos. Muito obrigado.